Oi gente, tudo bom? Maria Raquel do Terapia da Palavra de novo. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre personagem. Eu sei que há muitas escolas por aí que dizem que você tem que ter a trama toda pensada antes, mas a prática prova o contrário. Quantos autores vocês já viram em entrevista dizer que muitas das histórias se modificaram ou surgiram por conta das demandas das personagens? Não foram poucas, né? Às vezes, a inspiração que chega pra gente é muito mais de uma personagem do que de uma história. Às vezes, vem uma história e a gente precisa criar personagem para dar conta daquela história. A importância de uma personagem na literatura é enorme. Você consegue imaginar Reinações de Narizinho sem a Narizinho? Não. Ana Karenina sem a Ana Karenina? Nem pensar. E Sherlock Holmes? Jane Eyre? Tem tantas personagens na literatura tão fortes que é impossível imaginar a história sem elas. Existem vários livros que propõem fórmulas para se escrever uma história. Talvez o mais conhecido deles seja A Jornada do Herói, do Joseph Campbell. Vocês devem estar se perguntando, quais são os elementos que eu preciso juntar para construir uma boa personagem? Gente, esquece fórmula. Se você quiser muito embasamento mais teórico, procura um livro da editora Ática, se eu não me engano. Chama-se A Personagem, da Beth Braid. A coisa mais importante para você criar personagem é coesão. O que é coesão? A personagem tem que fazer sentido. Todo mundo já ouviu falar em Dom Quixote, em Sancho Panza. Se você conhece essa história, que é talvez o maior clássico da literatura espanhola, a ingenuidade do Dom Quixote foi o que viabilizou a história. Ele não iria lutar contra os moinhos se ele não fosse ingênuo. Então você não tem como dar uma sabedoria a esse personagem, senão você estraga a história. A coesão numa personagem é os aspectos da personalidade dela fazerem sentido entre si. Não é proibido gerar uma ou outra idiosincrasia, mas no geral ele tem que ser convincente. Isso não quer dizer que ele precise ser real, mas quer dizer que ele poderia ser real. Em roteiro, em cinema, você chama isso de suspensão da descrença. Você precisa entrar na história e acreditar na história. E com a personagem é a mesma coisa. Para você dar crédito para a personagem, ela tem que fazer sentido para o leitor. Você pode criar uma personagem com oscilações de humor constantes. Isso não teria problema, por exemplo. Agora, imagina você criar uma personagem que é essencialmente triste, melancólica, e do nada ela aparece pulando, dançando funk. Você não pode criar uma personagem super triste e melancólica e de repente botar elas gargalhadas. Você precisa convencer o leitor de que aconteceu alguma coisa que justifique aquele comportamento, por exemplo. Ou você pegar uma personagem essencialmente aventureira e de repente colocar ela 3 dias enfiada dentro de um livro. Alguma coisa tem que ter acontecido para mudar a personalidade do seu protagonista ou da sua protagonista. Beth Braid.